Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory e estou aqui hoje para mais um papo crítico com um convidado muito especial, Átila Pires. E aí, Átila, tudo bem? Tudo. E como é que você tá? Tudo jóia, cara. O Átila é um cara, assim, que eu admiro bastante o trabalho dele, né? Pra quem conhece lá o pessoal do Brainstormcast, ele participa lá das colunas do Brainstorm. É um cara que sabe muito, assim, dos cenários clássicos de D&D também, né, Átila? Antes da gente começar, conta pra gente, assim, como é que você entrou no RPG, cara? Como é que é a sua porta de entrada aí? Essa é uma história que eu pessoalmente gosto bastante de relembrar ela, de falar bastante dela, que é bem marcante para mim. Eu tive a oportunidade de começar ainda meio entrando na adolescência, ainda na pré-adolescência mesmo, porque na época tinha um jogo, há muito tempo atrás, tinha um jogo chamado Hero Quest. Né? Era um joguinho de tabuleiro, ele é mais para board game do que para RPG mesmo, mas ele era uma ótima porta de entrada pro RPG. E dei sorte, olha que assim, minha família não era rica não, pelo contrário, a gente passava uns perrengues, mas meu pai viu aquele jogo assim e falou, vou comprar, né? Ele também gostava de jogos, né? Ele já tinha um tempo que ele queria comprar um videogame e tal, e na época assim, comprar um videogame era um evento, né? Tipo, comprar um videocassete, que aliás, algumas das pessoas que estão ouvindo a gente talvez nem sabem o que é um videocassete, né? Mas, e daí ele comprou, né? E na época assim, relativamente caro, eu acho que olhando os comerciais de propaganda de revista, acho que é tipo R$35, só que R$35 de antigamente é tipo R$350 de hoje em dia, alguma coisa assim. É bem caro. Então, mas ele comprou e a gente começou a jogar e eu pensei, nossa, que jogo legal, né? Que jogo mágico, especial. E daí eu vi a Dragão Brasil, tava saindo com a capa do Hero Quest, que era ainda número 4 na época, né? Em banca de revista. Também tem gente que vai ouvir a gente e fala, o que é banca de revista? Mas enfim. E daí eu, né, pedi para meus pais, eles compraram, e eu comecei a conhecer mais sobre outros, né, jogos, sobre o RPG propriamente dito. Tive aí, na época, um pouquinho depois, a experiência de jogar uma vez a Caixa Preta, né, da Grow, mas foi só, infelizmente, só uma vez mesmo, experiência na época. Logo depois, veio os livros da D&D, né, pela Abril, e eventualmente eu consegui começando a comprar eles de um por um, né, e começando a jogar. Mas eu realmente mergulhei de cabeça na época da transição para a terceira edição, né? Então eu peguei esses últimos segundos aí, os últimos suspiros, né, da TSR e realmente me considero como um RPGista completo já, entrando nessa época aí da terceira edição, 99, 2000, 2001. Oh, bacana demais, cara. E você você é historiador, Átila? Também, né? Na verdade, eu sou multiclass. Ah, é? Eu É tô na híbrido? informática, é híbrido. Eu tô na informática e tô na história. Ah, é mesmo? Sim, inclusive o meu concurso, né, do Instituto Federal, ele é de docente de informática. E quando eu fiz mestrado, também era para informática. Eu trabalhei com inteligência artificial, né, para predição de evasão de aluno. Né? O aluno está quase ali para abandonar o curso dele, a gente fez ali um teminho para tentar predizer quando isso ia acontecer e tentar agir antes, né, do que o fato de fato se consumar. Mas quando chegou na área de fazer o doutorado, né, eu falei, quer saber de uma coisa? Né? O doutorado vai ser em educação, não tem como continuar o mestrado que eu fiz. Vou retornar às minhas origens. Né? Inclusive, durante esse meu processo de começar o doutorado e qualificar a tese, eu fiz um lato sensu, né, uma especialização de História da África. Né? Então, foi um retorno aí para as minhas origens lá da história, que estavam um pouquinho abandonadas, porque eu não queria ser professor, mas o destino me escolheu para ser professor, só que de informática, então acabei voltando para a história também. Aí ficou com essa história meio maluca, mas fiquei muito classe. Entendi. E eu tô perguntando isso, né, porque eu vejo, assim, nas suas produções, de modo geral, e a gente pode falar um pouco mais disso, né, muito dessa vertente que o historiador faz, de se preocupar muitas vezes, né, com o motivo das coisas no cenário, de se preocupar com essa questão até antropológica, sabe, das culturas, da importância disso ali pro cenário, né, um cenário que você gosta muito clássico, né, pelo que eu ouço você falando, é Mystara, né, né, Ravenloft também, né? Sim, Ravenloft também. Pois é, esses eu diria que são, na verdade, incluindo mais um, talvez um pouquinho mais novo, né, mas que também é do balaio aí da TCR, o Birthright, né, e esses três, até onde eu vejo, são talvez os três que mais vão a fundo, né, nessas questões de culturas, né, de idiomas, de origens dos povos, com certeza. Eu posso dizer que foi um pouquinho de coincidência, né, mas, de certa forma, assim, querendo ou não vou dizer que foi totalmente por isso, mas com certeza contribuiu demais, né. Esses cenários de RPG, eu conheci eles enquanto eu ainda estava ali na fase de conclusão do ensino médio. Então, tenho certeza que eles pesaram na minha escolha, na minha primeira graduação, né, de ir para a história.
história. Então, sim, com certeza eu tenho muito essa pegada de querer aprofundar essa parte cultural, sim. Oh, bacana, cara. E eu vejo isso, né, porque o Átila tem, pessoal, um cenário que se chama Primeva, né, que é um cenário aí baseado, né, tem para vários sistemas, para outros Essentials, para D&D quinta edição, né, mas na verdade a ideia do cenário é você poder colocar ele em qualquer sistema, assim, de modo geral, né, mas a ideia do Primeva é ser um cenário baseado nas culturas e mitos africanos, não é, Átila? Sim, quando eu comecei a me aprofundar mais nesses cenários, né, da TCR, eu comecei a ter um pouquinho de contato com culturas que estavam fora do senso comum, né, da fantasia medieval, bem medievalzona, né. E isso é uma coisa que, inclusive, eu acho fantástico de Mystara, embora eu sei que, até mesmo por conta do momento, dos anos 90, não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje sobre a história da África, mas Mystara tentou já fazer ali naquele momento uma aproximação disso de maneira não tão mais distante do estereótipo, né? O estereótipo ainda está ali, infelizmente, mas a gente vê que é uma tentativa. E eu fiquei assim, fiquei maravilhado quando eu vi isso, né? Na época também, minha trajetória pelos jogos, ela vai indo de uma maneira bem não linear, né? Eu também estava jogando na época um jogo chamado Civilization 2, né? Quem conhece a linha Civilization sabe que o 2 é bem antigo. E tinha acabado de sair. E esse jogo, ele vinha com a opção de você jogar cenários prontos, né? Além de jogar o jogo básico com mapa aleatório, ou que você vai configurando. Um desses mapas, ele era justamente da época das grandes navegações. E daí, olhando o mapa, eu vi que na parte do continente africano tinha uma cidade grande, né? Marcado Timbuktu, né? E eu lembro que quando eu vi isso, me incomodou bastante o fato de eu não saber que cidade era aquela. Na época, assim, ainda estava naquela etapa do ensino médio, né? Que decidi o curso, mas eu já achava que eu sabia bastante história, né? Poxa, né? Eu acho que eu tô bem, né? Tô sabendo, tô manjando. E de repente eu vi aquilo e falei, cara, não faço a menor ideia do que se trata, né? Tinha cidade na África, né? E eu fiquei com essa minhoquinha na cabeça. Então, esse contato com jogos acabou que me levou, né, para esse lado de querer conhecer mais, né, sobre a África. E depois que eu comecei a conhecer, né, esse mundo, que é um mundo mesmo, né, de culturas e histórias, de nações, de impérios, eu ficar com aquela vontade de querer mostrar para as outras pessoas, né? Olha só que tem de legal aqui e que as pessoas ainda não tiveram oportunidade de ver, né? E daí me veio essa vontade de colocar isso no formato de jogos, né? Que foi justamente onde eu tive o primeiro contato. Eu pensei, poxa, vai ser um lugar muito bom, né? Para as pessoas terem esse primeiro contato. Então, um RPG, board game, né? Que a gente também tem no Impérios da Guiné. Então veio daí a ideia do projeto, a vontade do projeto. Oh, e você estava falando, eu estava refletindo aqui, que o que acontece, eu acho que na realidade, assim, pelo menos na nossa brasileira, de modo geral, é muito parecido com o que muitas vezes a gente ouve que acontece nos cenários de ficção. Então, geralmente, os cenários de RPG são cidades e, sei lá, civilizações que crescem sobre as ruínas de várias outras, porque isso é um jeito de falar, né, de colocar ali que, pô, você vai ter coisas e segredos que você vai encontrar, vai ter coisas misteriosas, né, tem esse quê do mistério, da descoberta daquilo que já foi antigo. E olhando assim, é um pouco disso que tem e o que eu vejo na nossa realidade, porque a gente, aqui do Brasil pelo menos, a gente ouve e tem acesso a uma história por uma visão muito eurocêntrica, né? Então, beleza, tem as grandes navegações e tudo mais, e a gente ouve da África muitas vezes, né? Beleza, tinha muitas culturas ali, eles brigavam entre si, não sei o que, aí chegou lá e, sei lá, pegou eles, aproveitou isso e os escravizaram e trouxeram pra cá. É um pouco disso que a gente ouve, né? Mas, cara, a história vai muito além disso, né? Teve impérios, reinados, civilizações e várias questões culturais ali que eram muito diferentes naquele continente gigantesco que é a África, né? E que às vezes a gente nem tem acesso, né, cara? Pra você, nessa sua pesquisa, você falou que fez uma especialização, foi realmente uma descoberta tudo isso, assim? Como é que foi ter contato com isso? É acessível, não é? Como é que foi essa pesquisa sua pra montar o Primeva? Bom, eu acho que a questão da acessibilidade desse conteúdo, né, realmente é um dos grandes problemas, né? Inclusive, é o meu problema de pesquisa da minha tese, né? Eu já assumo, né, baseado em estudos de outros pesquisadores, de que esse é um conteúdo que, infelizmente, não está acessível para as pessoas, né? Então, a minha proposta de trazer ele através de jogos é justamente para servir como um primeiro momento ali para quebrar o gelo e para tornar pelo menos, criar essa vontade nas pessoas de buscar
buscarem, de irem atrás e começarem a descobrir, né? Então, realmente, a acessibilidade é um problema gigantesco. E é desde a época que saiu a Lei 10.639, né? Que eu estava na graduação de História na época, e saiu a lei e eu falei, cara, como é que eu vou dar aula disso, né? É importantíssimo, realmente, que eu trabalhe com História da África com meus alunos, mas eu não estou sendo preparado nessa graduação para isso. E eu não quero enrolar os alunos, eu não quero simplesmente passar batido, não quero, né, deixar de lado isso, né? É tão raro a gente ver uma preocupação em formato de lei, né, de algo histórico, né? Poxa, eu quero realmente fazer parte, mas eu não estou sendo preparado. Então, realmente, essa parte do acesso, ela ainda está sendo construída, né, essas pontes. Mas é engraçado você falar essa questão sobre essa descoberta, né? Quando eu fiz todo esse projeto, uma das coisas que eu sempre usei como norte foi a sensação que eu tive quando eu peguei o livro dos monstros do AD&D pela primeira vez. Olha aí. Porque foi uma sensação de descoberta tão grande. Eu me sentia como se estivesse pegando um bestiário medieval mesmo, assim, com os monstros, e lendo sobre, olha, esse monstro aqui tem esse hábito de alimentação, ele tem essa maneira de agir, ele ataca elfos, mas não ataca anões, ou qualquer coisa do tipo, né? E aquilo foi, assim, criou uma impressão muito interessante, muito instigante na minha mente. Então, isso é uma coisa que eu estou tentando realmente reproduzir no Primeva, né? Inclusive, o Primeva está dividido, né, em 2 tipos de livro. Os livros que são de cenário, e ali vai ser só lore, né? Vai ser só conteúdo do cenário. E os livros de regra, que nem você já mencionou, né? Vai ter para vários sistemas diferentes. Meu primeiro foco era realmente pro OSE, né? Pro BX, pro primeiro D&D, mas também estou fazendo agora do D&D quinta edição, né? E outras possibilidades aí devem sair em breve. E só para colocar um último parêntese, né? Ou talvez o porquê que a gente tem uma falta de acesso tão grande desse conteúdo histórico, né? É um projeto, né? É intencional deixar dessa maneira. Porque quando você vê a população africana como sendo uma população inocente, tanto do inocente do lado da criança, quanto do inocente do lado do animal, do animalesco, né? Você desumaniza essa população e fica muito menos difícil de tentar justificar todo o processo de escravidão, né? Afinal de contas, a gente estava escravizando eles, mas a gente também estava trazendo cultura, trazendo civilização, tadinho deles, né? O estado natural que eles viviam, um estado muito, muito lamentável, e vem todo esse argumento racista, né? E não ter, né, essa história desses vários povos documentada, evidenciada, totalmente escondida quando possível, ela contribui para isso, né? Então, e assim, isso, querendo ou não, vai fazer parte do nosso viralatismo que a gente tem no Brasil, né? Sempre olhar para fora e achar que lá fora é melhor, porque não só a nossa história ela é eurocêntrica, mas ela nem mesmo está muito focada em Portugal. Ela, assim, fala de Portugal quando precisa, e quando já não precisa mais vai falar dos Estados Unidos e Inglaterra, e olha só como é que eles são geniais, olha só como é que a gente tem sorte de fazer parte, de ser vizinhos, assim, fazer parte da periferia deles e tal, porque, por exemplo, uma coisa que a gente não sabe e que, assim, eu imagino que contribuiria muito para o nosso senso de ser brasileiro, não estou nem olhando as outras questões, estou só olhando esse lado, né, patriótico, que eu nem gosto muito de ir para esse lado, mas já contribui demais. Quando a gente pensa o porquê que as grandes navegações portuguesas aconteceram, a gente gosta de falar, porque eles queriam ir para as Índias, né? Mas essa explicação muito vazia, porque você fica se perguntando, mas por que os portugueses levaram 85 anos para dar a volta na África, né? Será que essa África é tão difícil assim de dar a volta? Será que os portugueses que eram ruins mesmo de fazer navio? Não, na verdade é porque todo o início das grandes navegações é porque os portugueses queriam chegar no Mali, no Império Mali, que era famoso por suas minas de ouro, né? O fato de já estar no meio do caminho acabou levando os portugueses 50 anos depois a estender as grandes navegações deles para as Índias, né? Então, se você tem essa riqueza, né, cultural, de você realmente ver, poxa, né, houve um contato entre povos, né, houve um contato vamos usar essa palavra, porque é uma palavra que tem impacto, né, entre impérios, né, e isso é parte da nossa história, isso, querendo ou não, vai nos impulsionar, nos empoderar, empodera, né, o brasileiro. Mas isso não é interessante, né? O interessante é você sempre olhar para fora e falar, nossa, né, lá fora que é grandioso, lá fora que é sofisticado aqui, né? E sendo que a gente realmente essa herança de vários impérios, de várias culturas riquíssimas, né? Infelizmente, uma herança que veio de um jeito muito triste, né? Mas riquíssima, né? Mas só de a gente pensar que toda vez que a gente pensa em Egito, a gente não pensa em África,
né? Exceto as pessoas que já estão trabalhando mais a fundo com isso, mas a maioria das pessoas nem pensa em África, né? Tem algumas pesquisas aí que foram feitas, né? Tanto de maneira mais informal, né? Em Instagram, TikTok, mas outras também mais formais. E daí vem essa pergunta, né? Onde que fica o Egito? As pessoas tendem a não associar a África. Pensam num grande Oriente Médio. Oriente Médio, Oriente, deve ser a Ásia, né? Coloquem Ásia, né? O Egito, mas não, África não. Não tem como ter grandes civilizações na África, não tem como ter história na África. Ainda mais berço da história na África, não. Cara, e isso é muito, muito, muito interessante, porque a gente, aqui no canal, a gente tem um clube do livro, né? E a gente leu alguns clássicos aqui, e a gente discutiu isso muito no livro que a gente leu do Moby Dick, né? Porque no Moby Dick, eles têm um contato ali com alguns aborígenes e pessoal, nesse caso, né? Não da África, mas da parte da Oceania ali, né? Pacífico, né? Uhum. Isso. E aí é muito interessante o modo como se descreve aquela cultura. E nessa época, assim, lendo clássicos, a gente tem acesso muitas vezes à visão de mundo que reinava, sabe? Como que o pessoal viam as coisas. Isso é interessante ver porque isso que você falou, a gente percebeu lá no Clube do Livro, na leitura, que foi essa visão de, tipo, um evolucionismo cultural, sabe? Tipo assim, beleza, existem culturas superiores, que são mais evoluídas e outras menos. Então a gente tá indo, muitas vezes, tá levando essa evolução. A gente tá levando essa informação para que eles possam evoluir. A partir dessa... Você parte de um pressuposto de que a minha cultura é mais, por entre aspas, ser muito entre aspas aqui, civilizada, ela é melhor ou mais evoluída do que a outra, né? Então eu tenho que levar até eles essa cultura, mas no fundo é uma justificativa para você colonizar também, né, cara? É muito doideira isso, pensar dessa forma, né? Não, inclusive, eu acho que tem um poema do Kipling, do século XIX, que ele deixa muito evidente, muito explícito isso. Ele não fala só sobre a África, não. Ele fala sobre qualquer coisa que não seja Europa, né? E ele trata as pessoas não europeias como sendo half demon e half child, né? Então, meio demônias e meio crianças, né? E o nome do poema, desse poesia, é o Fardo do Homem Branco. Ou seja, o fardo do homem branco é a missão dada ou pelo universo ou por Deus, por qualquer coisa seja, dada ao homem branco é chegar até essas pessoas e levar o presente à civilização, né? Salvar essas pessoas. Então tem muito essa retórica missionária, de olha só como que a gente está ajudando eles, levando a cultura, né? Levando a medicina, levando a tecnologia até eles. Eles vão ter que fazer alguma coisa em troca? Vão, né? Mas olha só como a gente é bonzinho, né? Então sim, nossa, demais. E é bem esse período do Moby Dick mesmo, né? Que está acontecendo todo esse processo. E eu acho interessante ter essa visão, porque quando a gente vai, então, tratar isso no RPG, é lógico, a visão cultural, a visão de mundo, ela influencia todas as produções de uma época, né? Então, seja literatura, igual eu tô falando de Moby Dick, seja vídeo, seja jogo, seja qualquer coisa, né? E muitos desses cenários clássicos, né? Por exemplo, Mystara, Ravenloft e tudo mais, a própria literatura, ela sofre essa influência, né? Eu fiz um vídeo que virou até meio polêmico, viu, Átila? Que é sobre o racismo no RPG. Né? Porque muita gente, meu Deus, isso não existe, você tá querendo politizar uma coisa que é só um jogo, é fantasia. Mas a ideia lá não é falar que, pelo menos o argumento que eu trago nesse vídeo, não é chegar e falar assim, galera, todos os goblins têm que ser bonzinhos no seu jogo, não, sabe? Mas pensar, beleza, de onde que vem a origem desse mito do goblin? Quando você tem atitudes ou você coloca essa questão, sei lá, goblin bom é goblin morto, o que é que você tá... Não tem problema se você quiser colocar isso na sua mesa, tá? Tudo bem. Mas de onde que vem isso? É só simplesmente entender a origem dessa coisa, porque aí você passa a ficar mais informado e eu acho que isso traz mais riqueza pro seu mundo em questões até políticas dentro do seu jogo. Sabe, beleza, será que esse Goblin ele tem uma cultura? Como é que ele se relaciona com outras criaturas ali? E beleza, você pode colocar ele como vilão, eu não vejo problema nisso. Mas desde que, eu acho que fica mais profundo se você entende essas origens. E eu acho que, igual você falou, olha, infelizmente Mystara tem um pouco desse estereótipo. Isso vai acontecer, você vê Forgotten Realms mesmo, né? Depois, Karatur, você vê várias outras expansões de cenário ali, cara, que são imbuídas de estereótipos, porque é comum você colocar esse estereótipo pra poder tentar forçar ou mostrar uma coisa ali, né, cara?
Então, você reconhecer que essa influência existe é simplesmente, ao meu ver, entender e enriquecer seu jogo. Em vez de achar que você precisa, por exemplo, igual a galera fala, polemizar ou, sei lá, politizar qualquer coisa. Porque eu vejo qualquer ato como político, né? Então, até o cenário de RPG e até tudo isso acaba sendo, querendo ou não, um modo de se expressar e de mostrar o que você acha importante, o que você valoriza, né? Como é que você vê tudo isso que eu tô falando, essa questão dessas influências dentro do RPG? Você acha que polemizar demais? Como é que a gente encontra equilíbrio nessa questão? Eu acho que não teria nem mesmo como achar que isso polemizar demais, né? Porque Uhum. eu acho que todo o meu trabalho que eu tô fazendo no momento é justamente esse, né? Então eu estaria dando tiro no pé se eu achasse isso. Mas sim, inclusive, deixo até aqui o convite para quem quiser, né, ouvir. A gente teve um episódio que a gente gravou do podcast do História do Mundo de D&D, né, que é justamente sobre Mistária, lá no Brainstorm, e ele foi um episódio assim que a gente ficou muito tenso de fazer essa gravação, porque é justamente um ponto sensível. Era um dos módulos clássicos, no caso é o X8, né, X porque ele é da linha Expert, né, de aventuras, Uhum. né, no caso o oitavo, e ele é reconhecido, né, na comunidade internacional como sendo um módulo que tem uma premissa bastante racista, né. Ele, em termos de jogo, ele é um módulo muito bom, né, em termos de construção da dungeon, ele tem coisas muito interessantes, mas os inimigos, né, os monstros que estão habitando a ilha em questão, são orcs que têm cabelo, o Black Power, né, o afro, né, e que eles são não só trajados de indumentários que normalmente a gente associaria ou com o Pacífico ou com a África, né, como aqueles escudões, parece uma prancha, mas Uhum. eles são cantores. Então, assim, a grande distinção desses orcs para qualquer outro orc que você vai encontrar em qualquer lugar de Mystara é que eles cantam. E eles não só cantam, eles cantam de maneira assim linda, de maneira maravilhosa. Isso é justamente a característica naquele momento, lá nos anos 70, 80, distinguia, né, era muito marcada na população de descendência africana nos Estados Unidos. Né? Eles eram cantores, né? Eles estavam muito bem destacados no mundo da música. É só a gente pensar, por exemplo, Michael Jackson, Marvin Gaye, muitos outros músicos, totalmente negros, né, dos Estados Unidos, e era esse um dos principais pontos de destaque deles. Então, assim, tá muito óbvio o que está acontecendo ali nesse módulo, né? E tá representando pessoas negras, mesmo que na capa elas tenham pele verde, né? Todo o resto remete a uma população africana. E africana lá do estereótipo dos filmes, lá do filme do Zulu, né? Dos ingleses matando os Zulus porque eles tiveram a ousadia de ir contra, né, a vontade imperial inglesa. Então, é um módulo muito triste, né, de ver. É uma marca muito ruim que Mystara tem. Felizmente, Mystara tem umas coisas muito bacanas também, né, que eu diria que não compensa, né, não tem como dizer que compensa uma coisa pela outra, mas pelo menos mostraram que Mystara também tem pontos positivos, né. Agora, você Uhum. falou de Forgotten Realms, né, Forgotten Realms é pior ainda. É. E assim, não é nem para dizer assim, poxa, né, esse material de Forgotten Realms dos anos 90, que Mystara ainda tem isso, que ainda pode dizer para salvar, cara, né? Não saiu nenhum material novo, né? Então, Mystara nunca saiu desse contexto, né, horrível que a gente viveu aí algumas décadas mais para trás, quando o assunto é justamente esse, né, de culturas não europeias. Mas Forgotten Realms teve toda a oportunidade de ir mais adiante, mas o Tomb of Annihilation tem umas coisinhas bem complicadas ali naquele livro, né? Algumas Uhum. representações de estereótipos, povos da África, né, que são os pigmeus, né? Aliás, é até bom a gente evitar essa palavra. Pigmeu é uma palavra racista, né? Que ela remete a uma lenda grega que nem é o nome deles, né? É uma coisa que vem lá da Grécia. Mas o Tomb of Annihilation, né, tem esses goblins que são pigmeus estereotipados, né? Estão ali justamente para serem mortos, né? E precisam ser mortos. Então, é muito complicado isso. E o Tomb of Annihilation, quando mostra um lado mais longe da barbárie, né? Eu prefiro evitar a palavra civilizado, porque é uma palavra também muito carregada, né? Mas quando é justamente esse lado oposto à barbárie, oposto à vageria, que acontece ali em Porto Nyanzaru, ele é totalmente europeizado, né? Então, em alguns momentos você vai encontrar algumas coisas que remetem a culturas africanas, mas a maior parte das coisas que estão sendo apresentadas ali naquele lugar tem uma cara muito forte de Europa. E a explicação é porque aquilo ali era uma colônia mesmo, né? Se eu não me engano, de Baldur's Uhum. Gate, né? E depois ganhou a independência, ok, mas, né? Então, Shunt, a única coisa culta, né? Como se pronuncia. A única coisa não selvagem é isso, é Porto Nyanzaru, né? Então, dá pra fazer
uns questionamentos muito importantes, né, em cima de Forgotten Realms. Não, e eu vejo que quando se ignora isso, igual muita gente tende a fazer, então, você tá vendo pelo em ovo, não sei o que, né? Porque o argumento muitas vezes que nesse vídeo que eu fiz sobre racismo no RPG é esse, né? Mas você tá pegando aquelas coisas específicas, não sei o que, pra poder levar pro lado que você quer. Na verdade, essa coisa tá ali, tá escancarado, você pode ver, e quando você pode escolher ignorar isso, né, se você quiser, se você achar que isso não é coisa da cabeça, mas tá ali, né. O fato de trazer e observar e prestar atenção nessas coisas ajuda a gente a muitas vezes, beleza, eu vou jogar, sei lá, Tomb of Annihilation, né, eu vou jogar ela aqui, mas sabendo disso, né, o que eu posso fazer? Eu quero usar dessa forma, eu vou mudar, e aí é uma escolha sua, né, se você vai fazer daquela forma, se você vai adaptar, se você vai dar mais profundidade para aquilo ou não. Mas quando você não tem esses parâmetros para saber, por exemplo, beleza, que influências que recebeu isso aqui? Que influências que essa raça Goblin, sei lá, ela foi inspirada em quê? Quando você não tem esse parâmetro, você passa muitas vezes a ignorar isso e pode ser, não tô falando que mas pode ser que você acabe propagando ou, né, mantendo ali coisas que muitas vezes você nem tem intenção, sabe? E pode acontecer, né? Tipo, velho, tô incentivando aqui um comportamento de jogadores muito violento, né? Então, tem toda uma discussão hoje em dia sobre até o OSR, né? Muita gente vê o D&D Old School, o RPG Old School, como se fosse violência pura. Sendo que, na verdade, ele incentiva você a não partir pro combate, né? Vamos resolver de forma não violenta aqui as coisas, né? Porque se for pro combate eu vou morrer, né, cara? Com certeza, inclusive, isso me fez lembrar que eu tô mestrando B2, né, no canal do Mestre Bagual, e a gente inclusive fez um hiato, né, a gente deve voltar agora em agosto. Isso foi uma coisa que eu fiz em B2, assim, B2 ele é um módulo muito político, né, quando a gente olha as várias populações que estão ali vivendo nas Cavernas do Caos, né, Goblins, Hobgoblins, Orcs, e eu não obriguei ninguém a ir para nenhum lado nesse sentido, mas eu deixei a possibilidade de haver acordos entre os jogadores e alguns dos povos, algumas das populações que estão ali, né? Spoiler, acho que ninguém vai se incomodar com micro spoiler, né? Um deles, né, que é justamente mais viável de fazer isso, são justamente os goblins, porque eles estão em uma guerra, né? Ele tem um contexto de guerra e uma das outras populações oprime ele, né? Então eu coloquei essa possibilidade, né, de haver uma negociação entre os goblins e os jogadores, né? Mas acaba que primeiro vem aquele impulso de monstro, né? Tem que matar. Mas assim, eu acho que realmente o Old School, ele recompensa bem essa questão de encontrar uma maneira não violenta de resolver as coisas, porque senão você tem uma chance imensa de se ferrar, né? Exato. Agora, e por último, eu acho que quando a gente coloca um verniz cultural em uma criatura do D&D, a gente tá assumindo alguns pressupostos sobre ela, né? Por exemplo, os goblins lá de Schultz, né? Se a gente está colocando um verniz, mesmo que seja estereotipado, de pigmeus da África, a gente está assumindo que eles têm uma cultura, né? Que se eles têm uma cultura, né, independente de qual formato ela seja, eles são seres pensantes. Eles são seres pensantes, eles são equivalentes a seres humanos, né? A elfos, a anões. Será que matar um elfo, um anão, um ser humano, tá tudo bem? É isso mesmo que a gente está levando em conta? Você pode, então, simplesmente virar como é que é mesmo? Mother Hobo, né? Chegar matando todo mundo na cidade e tá tudo bem, matar o camponês tá bem, matar nobre numa situação sem combate tá tudo bem, matar um guarda que não te fez nada bem, né? Se é isso que você quer jogar, legal, né? Essa é a proposta da mesa, né? Exato. Não vou questionar, mas se essa não é a proposta da mesa, né? Será que tá tudo bem mesmo, né? Vamos ver o que você tá matando aqui. Vamos ver será que esse Goblin, né? Não tá representando uma outra violência que talvez a gente esteja tão insensibilizado na nossa sociedade que a gente tá reproduzindo aqui, né? Então, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa que a gente pode levar em conta para quem tem dúvidas sobre isso vamos inverter as posições, né? Imagine que seja o contrário, né? Imagine que você está jogando, não vou nem falar jogando com Goblin, não. Você está jogando com qualquer população que seja, mas que não seja humana. E daí existem grupos de humanos vivendo ali nos arredores, eles têm tesouros e vocês querem os tesouros. Tá tudo bem simplesmente sair matando todo mundo ali, né? É uma coisa aceitável, né? Especialmente se for, sei lá, pessoas de pele branca, olhinhos azuis, né, cabelos louros, vivendo numa vila que parece viking ou medieval bem estereotipada. Tá tudo bem sair matando aquela população?
né? Então acho que isso já dá uma maneira da gente, um parâmetro, uma régua, né, pra gente refletir um pouco sobre isso, né? E aí eu vejo que uma coisa que teve de argumento lá nesse vídeo, eu tô falando porque o pessoal comentou, né? E eu abri essa discussão exatamente para poder entrar nisso. O pessoal fala, sim, mas eu quero, é meu momento de diversão, eu quero, é fantasia, eu quero ter esse momento de lutar contra essas criaturas. Ótimo, mas isso mostra que você quer esse momento, sabe? Você tá querendo, é uma escolha sua querer isso. Né? Não mostra simplesmente que tem que ser assim. Né? Por exemplo, eu gosto, igual você falou, de ter mesas onde essa questão, pô, você tá matando uma criatura, e isso tem importância pro personagem. Pô, velho, cara, o aventureiro, ele tá matando alguém, né? Beleza. O que essa criatura fez? Como é que isso reflete nele enquanto personagem? Né? Como é que ele se sente ceifando a vida isso? Como é que isso transforma ele num personagem que é um aventureiro, né? Que é capaz ali de entrar na guerra e matar sem perceber, né? Porque muitas vezes, em guerras, o que acontece é isso, né? Você acaba homogeneizando o inimigo ali pra poder conseguir lidar com esse fardo mental que é você tirar uma vida, né, cara? Muitas vezes de alguém que você nem conhece. E aí tem um livro que eu acho incrível, que é A Flecha de Fogo do Leonel Caldela, né? Não sei se você já leu, Átila, mas ele traz no cenário de Tormenta exatamente isso que você falou. Ele traz essa outra visão. Como é que é essa questão do Goblin? E se fosse o contrário? Como é que funciona essa cultura? Olhando por dentro, sabe? E eu achei incrível exatamente porque mudou esse modo de observar para essa cultura, e é algo muito legal de trazer em mesa. Assim como você, né, eu tô mestrando uma aventura eu tô mestrando, não um B2, né, mas uma aventura baseada no B2 do Proud Dragon, que é o Forte das Terras Marginais, que é muito baseado no B2, né? E aí tem como se fosse as Cavernas do Caos ali, e aconteceu basicamente isso. Eu dei a possibilidade para eles, eu não falei isso para eles, mas se eles quisessem chegar e ir para um caminho de conversa, daria. Mas assim, eles saíram entrando na caverna, aí teve briga, não sei o que, aí sequestraram goblins e tudo mais, né? E aí acabou que... fez isso, aí teve uma porradona e tudo mais, mas no momento que eles conseguiram parar, sequestraram um ali, né, pra conversar, eles perceberam que tava tendo uma briga de facções ali dentro, que o líder dos goblins estava doente, e eles precisavam ajudar esse líder, e aí eles, eles não precisavam, né, mas eles queriam ajudar o líder porque eles ganharam aliados, ganhavam lugar ali. Então eles conversaram e falaram, beleza, a gente se brigou aqui, se matou tudo aqui, mas vamos tentar fazer uma aliança a partir disso aqui, o que vocês acham? E aí, assim, teve toda uma cena lá e tudo mais. Mas olha que interessante, eu acho que traz mais profundidade pra mesa, cara, do que simplesmente matou, pegou loot e voltou. É muito mais interessante, ao meu ver. Não, com certeza. Inclusive, eu acho, assim, que é muito genial o fato de B2 já ter isso. B2 não tá escrito, assim, olha, você pode conversar com os novos, ou com qualquer outra população. Mas a questão política tá ali, né? O fato de um povo estar sendo oprimido, estar aliado, ou ocasionalmente aliado, ou fazer isso, fazer aquilo com os outros, já dá o gancho para você. O mestre tem essa possibilidade, sim, né? Então, eu acho que isso já tá na raiz do old school, né? Pra que você quer se arriscar? Você não quer se arriscar. Você quer ganhar um loot, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Exato. Engraçado você falar isso, porque foi igualzinho na minha mesa. Assim, foi exatamente o mesmo, a mesma sequência de fatos, né? Provavelmente a gente já tá tão viciado em tenho que matar e Goblin é pra matar, que a gente já sai atacando os Goblins, né? Sem nem mesmo ver se realmente há necessidade disso ou não. Até fazer uma observação, né? E na minha mesa, um dos jogadores depois falou o seguinte: eu acho que o grupo atacou porque a imagem que você usou para os Goblins era de um Goblin feio, né? Se é feio, é para lutar, né? E assim, eu não acho que foi uma avaliação ruim, não. Pelo contrário, foi uma avaliação genial. Porque a gente tem esse subtexto, né? De querer colocar personagens fofinhos como sendo de conversa e personagens representados de maneira que não sejam agradáveis no primeiro momento para aquele público, né? Tem características que aquele público considera como desagradáveis, como sendo para lutar. E daí isso remete lá ao X8, né? Os orcs cara a cara, eles são selvagens, olha só como eles estão vestidos como tribos africanas. É para atacar, né? Então isso né, fala muito sobre o contexto que aquele módulo foi feito, né? Realmente, eu concordo totalmente. Mas eu acho que também tem duas questões aí que a gente pode levar em conta para quem quer realmente isso, né? Uma maneira, né? E a fantasia já está cheia de maneiras de fazer isso, inclusive, por exemplo, Tormenta, né? Que você falou, é desumanizar, né? Então você vai desumanizar
desumanizar de uma maneira completa o seu adversário. Você vai transformar ele num zumbi, vai transformar ele num monstro da tormenta, alguma coisa assim, né? Então, ok, você não tem mais um ser humano ali, né? Por qualquer motivo seja. Embora isso seja muito questionável, ainda dá para tentar ir por esse lado, né? Desumanização, né? Porque aí a gente pode desumanizar tudo, inclusive o ser humano, né? Isso é uma coisa terrível, que inclusive foi feito com os africanos, né? Mas se você não quer pensar muito, tá, então desumaniza, né? Talvez seja, né, um caminho menos horroroso do que simplesmente você saber que tem um ser humano ali do outro lado, mesmo que seja no skin de um goblin, você tá matando e é isso. Ou, que talvez seja mais aconselhável, joga com um grupo evil, né? Com um grupo maligno. E assuma as consequências. Você é um psicopata e você quer matar, né? É isso que você quer. Eu tô jogando numa mesa que a gente tá jogando com essa proposta, né? De um grupo maligno, né? E assim, a gente faz coisas malignas dentro da fantasia, dentro desse recorte específico, né? Mas a gente faz sabendo das consequências, né? Então, é uma experiência interessante, mas é uma experiência, assim, que ao mesmo tempo, ela é aquela história do Nietzsche, né? Quando você olha para o abismo olha para você, né? Então, a gente teve uma conversa, assim, bem pesada. Exato. Mas acho que é importante, né? Eu acho que a gente precisa ver essas questões. Quando a pessoa fala, não, eu quero matar o Goblin, né? Por quê, né? Acho que traz profundidade, né, cara? E assim, a gente falou muito sobre essa questão da história, né? De como que ela influencia no cenário, na mesa, de modo geral, né? E eu queria te fazer um convite para você voltar em outro episódio, em outro momento, pra gente falar especificamente do Primeva, das opções, das classes, do que existe lá em termos de lore, né? Porque eu acho que é um cenário riquíssimo, né? E que traz toda essa pesquisa, assim, eu falo assim porque eu já li o Primeva e achei maravilhoso, né? Você tem ali algumas opções de jogo, cara. Eu tava vendo, né, que parece que tem uma classe lá que um mito parece que do Saci é baseado nesse mito africano, né? É muito louco isso, cara. É muito louco, muito interessante. E aí, eu queria te fazer esse convite. Quando a gente tiver uma disponibilidade na agenda dos dados críticos, é só falar comigo que eu tô aqui. Perfeito. Bom demais, cara. Então é isso. Atila, como é que o pessoal encontra suas produções? Como é que eles encontram o Primeva, se quiser, antes da gente ter esse material aqui, já dar uma lida, já comprar? Como é que funciona? Perfeito. A gente tá fazendo o nosso contato principalmente pelo Primeva RPG no Instagram, né? Só procurar a gente com esse nome, Primeva RPG, para encontrar bonitinho. E a partir de lá tem um Linktree com todas as outras opções, né? Para encontrar a gente, especialmente o WhatsApp, né? A gente tá com o nosso grupo do WhatsApp, grupo oficial, e a gente também pode entrar em contato por ali, né? Por enquanto, os livros só estão sendo vendidos no formato físico. A gente vai ver como que a gente vai fazer ele no formato de PDF em breve, né? A gente correu aí para participar do DOF, deu tempo, mas se foi por um triz. Claro que a gente não consegue. Então a gente está com os nossos livros à venda, né? A gente pode enviar pelos correios para quem quiser essa opção. Também a gente tem presencialmente para quem for aqui de Brasília ou arredores, né? Posso entregar em mãos também. E estamos aí também vendo a possibilidade de participar de alguns eventos, algumas atividades aí que não sejam também aqui em Brasília, para que a gente possa levar os livros, né? Como foi o caso aí do DOF, em São Paulo, né? E outros eventos aí para a gente poder levar e poder disponibilizar os livros. Bacana demais, cara. Então é isso, Atila. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O convite fica aberto aqui pra gente conversar mais e vai ter mais coisa, né? Quem sabe uma mesa aí jogando Primeva, hein? Que seria legal, hein, Atila? A gente fazer algo do tipo, hein? Eu quero. Beleza. Já quero, já. Bom demais. Bacana demais. E é isso então, gente. Abraço. Confira o apoio do Dados Críticos se você quiser, né? A partir de R$8 você tem um grupo dos apoiadores, você pode ajudar, mas só se você quiser e puder mesmo. Se não puder, você pode ajudar divulgando o canal, tá? Não precisa fazer parte dos apoiadores para participar da nossa comunidade, não, que tá no Discord também e é gratuita, tá? Então a gente sempre tenta criar um espaço acolhedor para todo mundo poder jogar RPG da melhor forma possível. Obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.